a nossa a atividade avaliativa hoje é de história, tá? Então, a Tiana vai passar para vocês. A primeira, vocês vão pegar o livro, tá? Na página 14 e vamos ler, tá? Sobre o vestígio do passado. Aqui tá falando um pouco sobre história. História é uma palavra de origem grega, que significa informação, pesquisa e estudo. A história investiga os acontecimentos do passado e estuda ações da humanidade ao longo do tempo, certo? Nós, crianças e adultos, fazemos parte da história de nossa comunidade e de nosso país, tá bom? Aí fica por aqui o que a tia vai ler sobre esse conteúdo. Aí vamos fazer a primeira pergunta. Aí a primeira pergunta tem assim: marque a alternativa correta. A história é a ciência que estuda as ações de quê? Dos animais ao longo do tempo? Das plantas ao longo do tempo? Ou da humanidade ao longo do tempo? Aí você vai marcar o X, tá certo? Na resposta correta. Agora vamos para a página 15. A página 15 está falando sobre o trabalho do historiador, o profissional que estuda as ações humanas ao longo do tempo é chamado de historiador. Ele investiga os acontecimentos do passado por meio de vestígios deixados pelas pessoas, como jornais, revistas, fotografias, pinturas e gravações, tá certo? Aí a nossa pergunta, vamos lá. A segunda pergunta é: assinale o nome dado ao profissional que estuda as ações das pessoas ao longo do tempo. Bibliotecário, historiador ou arquivista? Você vai marcar, tá? O que você acha que estuda o profissional que estuda as ações das pessoas ao longo do tempo, tá bom? Agora nós vamos para a página 31. Página 31. Os holandeses no Brasil, tá? No início da colonização do Brasil, a atividade econômica mais praticada era o cultivo da cana para a produção de açúcar. As capitanias que mais produziam açúcar eram Bahia e Pernambuco. Parte do sucesso na produção de açúcar ocorria pela ação de ricos holandeses, que emprestavam dinheiro aos portugueses e em troca vendiam açúcar na Europa. Desculpa. Agora vamos para a pergunta. A pergunta é: qual era o principal produto fabricado pelos portugueses na América? Cana-de-açúcar, açúcar ou pau-brasil? Você vai marcar o X, tá? Cana-de-açúcar, açúcar ou pau-brasil? É o produto, certo? Aí agora na página 31. Ainda continua na página 31, tá? Que a Tiana já leu, mas eu vou ler novamente para saber a resposta. Parte do sucesso na produção do açúcar ocorria pela ação de ricos holandeses que emprestavam dinheiro aos portugueses e em troca vendiam o açúcar na Europa. Aí a pergunta, vamos ver agora. Quem emprestava dinheiro aos portugueses e depois vendia os produtos feitos por eles? Quem eram? Eram os holandeses? Eram os espanhóis? Ou os brasileiros? Na página que a Tiana leu, na página 31, tem falando, né? Aí você vai marcar. Eram os holandeses, os espanhóis ou brasileiros? Marca o X,
tá? Agora, continua na página 31. Onde o produto produzido na colônia portuguesa era vendido. Ele era vendido aonde? Onde o produto produzido na colônia portuguesa era vendido aonde? Na América, na Ásia, na Europa? Também na página 31 tem a resposta, que a tia já leu, né? Então, você vai marcar América, Ásia ou Europa, tá certo? Aí a nossa atividade avaliativa é só até essa questão. Se você quiser copiar, volta o vídeo, né? Dá para ouvir a tia Ana falando e escreve. Senão, você pega o material na escola, tá? Não esqueçam, façam o que vocês sabem. Se vocês tiverem dúvida, não souber, né? Não peçam para ninguém fazer. Então, se você quiser pesquisar no livro, lê novamente, que a tia Ana já está explicando, antes de você fazer. Depois, na hora que você estiver fazendo sua atividade, você não olha mais no livro, tá bom? Faz só se você memorizou, tá certo? Aí até a nossa próxima aula, tá?